queridos irmãos em Cristo, é uma alegria estar aqui hoje, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva durante esse estudo, para que possamos aproveitá-lo ao máximo, né? Esse estudo de hoje tem o título Leis de Destruição e de Progresso. Ele se encontra no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, nos capítulos 6º e 8º, questões 728 a 765 e de 776 a 802. Eu utilizei as seguintes obras para a elaboração desse estudo: o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida e Plenitude. E também do Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, Leis Morais e Saúde Mental. A humanidade, ela tem como seu principal objetivo alcançar a felicidade. Mas ela crê que essa felicidade, o meio de adquirir essa felicidade, é a aquisição de coisas materiais. Então ela deixa de lado o que é essencial, que são os valores da espiritualidade. Essa busca pela felicidade através das coisas materiais, claro, trouxe o progresso, né? Sem dúvida. O conhecimento, o desenvolvimento tecnológico, né? Os desafios da ciência. Então trouxe o progresso intelectual. Contudo, a humanidade, nesse período todo, pouco avançou, né, no seu progresso moral, no conhecimento de si mesmo e no desenvolvimento da capacidade de se relacionar com o próximo. Com isso, houve um desequilíbrio entre as duas asas do progresso, que deve ser a evolução do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral, para que haja um progresso equilibrado do espírito, né? A doutrina espírita, ela valoriza o ser integral e, por isso, ela trabalha com esses dois aspectos da vida do espírito, né? E por isso, ela dá respostas que são consistentes. Por essa razão, nós encontramos lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, né, esse importante estudo sobre o desenvolvimento ético, moral do ser, né, a partir do qual o homem poderá nortear seu comportamento e conduzi-lo em conformidade com a vontade de Deus, né. Ali estão as leis morais estabelecidas por Deus, das quais nós não podemos nos evadir, nós não podemos escapar, né? Essas leis, elas são perfeitas, elas são eternas, são imutáveis, invioláveis, acham-se estabelecidas na base da harmonia perfeita em que se equilibra a criação, são apropriadas a cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que o habitam. Também constituem o roteiro da felicidade, né, no seu caminho evolutivo. Essas leis, elas são impostas paulatinamente à inteligência humana, ou seja, à medida que nós progredimos, né, intelectualmente, nós também vamos compreendendo as leis morais e também vamos, a partir de um exercício constante, né, no bem, no trabalho do autoconhecimento e nessa perseverança, nós vamos evoluindo também do ponto de vista moral. Essa lei, então, ela é revelada para nós através do tempo, conforme o nosso grau evolutivo. E elas estão gravadas na nossa consciência. O afastamento dessas leis, ele provoca no ser um sofrimento. E esse sofrimento
induz ao infrator a necessidade de retornar à presença de Deus. É por isso que é inafastável a aplicação da lei. Com o nosso livre-arbítrio, nós até podemos nos acomodar em determinado ponto e não querer avançar. Mas nós vamos começar a sofrer porque a lei do progresso nos impele, nos impõe a melhorar. E se nós ficamos parados, nós acabamos sofrendo. E aí esse sofrimento nos faz retornar para a presença de Deus. Ou seja, o sofrimento, ele só acaba quando a gente aceita, quando a gente acolhe, quando a gente acata a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus nos é colocada a todo tempo. Só que nós não conseguimos perceber. Nós não temos ainda, às vezes até conhecemos essas leis, mas ainda não as compreendemos, porque o senso moral ele existe como princípio em todos os homens. Desde o homem primitivo até o mais evoluído, todos nós temos dentro de nós esse princípio moral. Né? Dependendo do nosso momento evolutivo, nós podemos conhecer a lei e não compreendê-la ainda, né? Mas a partir da medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai se tornando, amadurecendo espiritualmente, não é? E passando pelas dificuldades, passando pelos problemas, a gente vai começando a perceber o limite entre o bem e o mal. Até que nós chegamos a compreender a lei de Deus e a vivenciar essa lei com toda a intensidade em nossa vida, né? Então, por força do progresso, é inarredável que todos nós um dia vamos chegar a compreender as leis de Deus. Compreender, né? E vivenciar essas leis. Então, faz parte da nossa evolução essa compreensão, mas nós devemos buscá-la, né? Devemos ter como objetivo não apenas as coisas materiais que nos trazem conforto, né? Durante essa nossa reencarnação, mas nós também devemos, com vistas ao nosso futuro como espíritos imortais, buscarmos o nosso crescimento espiritual, buscarmos o nosso progresso espiritual, que ele vai acontecer de qualquer forma, mas quanto antes nós evoluirmos, mais rápido nós conseguiremos sentir a felicidade real, a verdadeira, nos nossos corações. Então, nós estamos evoluindo, ainda nós não utilizamos todas as possibilidades, né, que o nosso cérebro é capaz de alcançar. Então, eu trouxe aqui uma passagem da obra No Mundo Maior, que eu retirei do livro do Dr. Sérgio Lopes, que diz: a ciência comum já demonstrou que não utilizamos todas as possibilidades de nosso cérebro. Já em 1947, na obra No Mundo Maior, de André Luiz, encontramos indicações precisas da região cerebral desse potencial inexplorado através das orientações do mentor Calderaro. Ele diz assim: nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera, para funcionar, do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. São forças de um campo virgem que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Isto está no livro
no livro No Mundo Maior, né, na obra O Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E foi citado na obra de Sérgio Luiz da Silva Lopes, Leis Morais e Saúde Mental. Então, como nós vimos, nós temos muito que evoluir no campo moral e também no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento das nossas capacidades intelectivas, né? E nós vamos conseguir esse desenvolvimento por meio da alta educação e do nosso aprimoramento moral, né? Isso é muito importante a gente saber que nesse caminho onde nós estamos, a instrução ela é muito importante. A autoeducação ela deve ser constante. Nós não estamos prontos quando nos tornamos adultos. Pelo contrário, no momento em que a gente deixa de ter aquelas necessidades básicas, né, de sobrevivência, que nós dependemos dos nossos pais ou daqueles que cuidam de nós, para que nós mesmos nos responsabilizemos, né? Não só pela manutenção do nosso corpo físico, mas também nós como espírito, da nossa vida futura, do porvir. Então, instrução, prece, meditação, trabalho no bem, tudo isso é importante, né? E o hábito da solidariedade também. A falta de evolução na compreensão dessas leis divinas, então, ela é responsável pela dor, pelo sofrimento, e não só pela miséria moral, pela miséria que nós vemos na nossa sociedade, né? Porque quando nós todos estivermos desenvolvidos, a miséria deixará de existir, porque Deus não quis a miséria. A miséria é fruto do nosso egoísmo, né? Não só a miséria física dos irmãos mais necessitados, que a gente olha e às vezes acha que não temos nada a ver com isso, como também a nossa própria miséria moral, né? Fruto do nosso egoísmo, fruto da nossa vaidade, que acabamos pensando só em nós quando deveríamos olhar para fora. É interessante que o progresso intelectual aquele conforto que a aquisição de bens materiais nos dá, ela se volta para nós nos fechamos em nós, né? A conquista, a luta por obter cada vez mais bens materiais, para buscarmos posições sociais, faz com que nos voltemos cada vez mais para nós, ao passo que o desenvolvimento moral, essa evolução, faz com que a gente se abra para o mundo, faz com que a gente se abra para o próximo, para o outro, a gente modifique o nosso olhar, né? Então é muito importante, Joana também fala mais adiante, também está citado, que essa falta de evolução na compreensão das leis divinas é responsável pela dor, pela loucura, pela fome, pela miséria moral e social em larga escala. É um atestado inequívoco do primarismo moral de indivíduos que vivem em coletividades ditos civilizados. Isso está em Joana de Ângeles, né? Leis Morais da Vida. Então, os espíritos, em o Livro dos Espíritos, eles apresentam Jesus como o modelo e o guia, né? O perfil moral do homem integral, aquele que nós podemos alcançar através do nosso esforço, através do nosso trabalho. E é o próprio Cristo que assevera, está lá em Lucas, no capítulo 7, versículos 20 a 21, que o reino de Deus está dentro de nós. Então é aí que nós temos que buscar essa evolução, é aí que nós temos que buscar esse progresso, não é? Esse desenvolvimento moral que vai fazer de nós pessoas mais felizes, porque as leis de Deus, elas são o roteiro seguro, né? O roteiro seguro para a nossa felicidade. Então, nesse estudo, nós vamos destacar duas leis morais que estão lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. É a lei de destruição e a lei de progresso.
São duas leis que nós estamos vivenciando hoje, né, nos dias atuais. Elas nos evocam, né, situações talvez difíceis, mas que tudo tem a ver com a nossa maneira de olhar. Então vejamos, quando nós pensamos em destruição, né, estamos falando de lei de destruição, nós pensamos logo numa tragédia, num flagelo. Mas o Livro dos Espíritos nos esclarece que a lei de destruição também pode ser vista como transformação, o término de um estado de coisas e o início de um outro estado, um renascimento, uma renovação. Lá na questão 728 do Livro dos Espíritos, ela fala que a lei de destruição é a transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, a destruição, ela vai nos levar a uma melhoria. Toda destruição nos leva a uma melhoria. Destruição nesse sentido de transformação, de ruptura com o velho, do início do novo, de uma forma nova de ver o mundo, de uma forma nova de vivenciar as coisas da vida. Então, na história da humanidade, grandes avanços ocorreram justamente após grandes destruições, que foram pontuadas, né, por guerras, por calamidades, mas não só isso, também por modificações de cultura, quedas de poder, quedas de estruturas religiosas. Então, são mudanças que realmente rompem com o velho. É por isso a lei é de destruição, porque para a gente começar o novo, a gente precisa abandonar o velho. Não tem como a gente mudar de um estado para o outro, não tem como a gente avançar do velho para o novo sem romper com o velho. Enquanto nós mantemos o velho em nós, nós não conseguimos modificar. Não é assim na nossa casa, quando a gente está querendo fazer uma modificação, comprar coisas novas, a gente tem que se desfazer do que está lá, do que não tem mais utilidade, do que já não funciona mais como funcionava ou como funcionou um dia. Então, é tudo igual. Então, a lei de destruição, ela nos traz essa ideia de ruptura com o velho, de rompimento mesmo, para que possamos começar uma coisa nova, para que possamos começar de uma outra forma. Então, por exemplo, na natureza, nós vemos as estações. Então, as estações, elas rompem com a estação anterior, né, e modificam a paisagem. Você está no verão, aí do verão você vai para o outono, do outono para o inverno, do inverno para a primavera e de novo para o verão. E em cada estação existem características na paisagem que não são as mesmas, né? Então, para que haja uma mudança, por exemplo, uma renovação nas flores, né, nos frutos, nas folhas, é preciso que as folhas velhas caiam e venham folhas novas, não é verdade? E muitas vezes a gente precisa até aproveitar a estação para podar algumas árvores, algumas flores. E então, também é assim conosco. Nós fazemos parte da natureza e também passamos por estações. Então, tudo que nós pensamos em termos de evolução terá por pressuposto a transformação. Sem a transformação, sem a mudança, nós não vamos poder falar em avanço, em evolução. Nós precisamos passar por isso. Então, nós temos que ver transformações e mudanças como coisas naturais na nossa evolução, na nossa vivência, né? Então, o nosso corpo físico, por exemplo, ele está em constante mudança, né? Nós vamos envelhecendo à medida que também vamos nos tornando mais maduros, e assim é com tudo o que há na natureza. As verdadeiras condições, né? E aí por isso é que nós precisamos muito aceitar as mudanças, é que as verdadeiras condições da nossa existência na Terra é a impermanência. Né? São condições de impermanência. Tudo está
constantemente mudando, né? E nós precisamos aceitar isso. O progresso, ele nasce dessa condição e somente progride o que muda. Se a gente continuar parado, estagnado, não vai haver progresso, não vai haver mudança. Então, todas as vezes que nós estamos sendo fustigados por alguma questão, por alguma razão, por algum problema, por alguma vicissitude, é porque estamos sendo impelidos a mudar de estado, a mudar de maneira de pensar, a mudar de objetivos, não é? A mudar de forma de conduzir as coisas. Muitas vezes essa mudança, ela não é no ambiente externo, ela é no ambiente interior, é dentro de nós que essas mudanças acontecem, não é? Então, a todo momento nós estamos sendo atingidos por fatos inesperados que nos propõem essas mudanças, né? Que nos colocam diante da necessidade de mudar, da necessidade de progredir. Então, não devemos sofrer por antecipação, nem permitir que o medo, né, do desconhecido, que ele nos tire a capacidade de discernir, que ele nos tire o discernimento. Então, os acontecimentos, por conta disso, eles são como eles se apresentam para nós. Né? Eles vão acontecer independentemente da nossa ansiedade e do nosso medo. E eles devem ser enfrentados da forma como eles se apresentam para nós. Então, nós precisamos enfrentar os problemas quando eles chegam e não antes, porque nós nunca sabemos como eles vão chegar até nós. Né? E muitas vezes há uma interferência divina que nem permite que eles sejam como poderiam ser ou deveriam ser. A interferência divina, ela atua na nossa vida mesmo quando a gente não pede. Então nós precisamos também ter essa confiança em Deus e saber que Deus está atuando em tudo, né? Então o medo, ele tem um problema porque ele altera a dimensão do problema. Ele tira o nosso foco e nós acabamos não percebendo a real dimensão dele. Então nós precisamos manter serenidade, né? E precisamos combater o medo continuamente em nossas vidas para que ele não nos impeça de ver as questões, as situações como oportunidades. Então o que raramente ocorre, né, quando se espera, o que geralmente, né, as coisas não ocorrem como a gente espera. Então não adianta a gente ficar aqui pensando, imaginando como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou fazer aquilo, porque quando chegar na hora, o problema vai aparecer para nós e o que nós precisamos ter nesse momento é a serenidade para poder discernir o que é o problema e o que não é. Né? Mas se, todavia, com tudo isso, a gente ainda não conseguir solução, nós sempre vamos ter o recurso da prece, né? Pela prece, nós vamos poder nos deixar envolver pelas vibrações dos bons espíritos, nós vamos poder nos envolver por aquelas palavras que são ditas na prece e vamos poder nos conectar com Deus, que é a fonte de todo o bem que nos ocorre. E vamos, com certeza, encontrar de alguma forma o socorro de que precisamos. E os problemas precisam ser vistos como eles são. São recursos valiosos para o desenvolvimento da nossa inteligência. Deus nos deu a inteligência e para que nós possamos desenvolvê-la, nós precisamos resolver problemas, que nem na escola, que nós resolvemos problemas. Assim também é a vida. À medida que nós vamos solucionando problemas, nós vamos adquirindo uma maior amplitude na nossa inteligência e na nossa capacidade de solucioná-los. Então nós vamos ficando mais tranquilos para ir resolvendo os problemas à medida como eles vão surgindo para nós, né? Então é uma atitude calma que vai nos permitir ter esse discernimento e ter a tranquilidade para resolver os problemas, sejam aqueles que a gente está esperando já e sejam aqueles que vão surgir de uma maneira inesperada e que muitas vezes nem estamos preparados
para eles, né? Então, prudência sim é uma medida recomendável para evitar danos desnecessários. Nós precisamos ser prudentes, até porque isso também está numa outra lei, que é a lei de conservação, né? Prudência. Temeridade não. Nós não podemos ter medo, mas precisamos ter prudência. Então, além da prudência, tem um outro recurso que nós podemos utilizar e desenvolver para poder lidar com as transformações, com as mudanças e com as rupturas, que é a flexibilidade. Nós precisamos desenvolver e podemos desenvolver flexibilidade em todos os setores da nossa vida e podemos treinar, exercitar isso no nosso dia a dia, seja quando nos desapegamos das coisas materiais, daquelas coisas que estão nos nossos armários sem uso há muito tempo, que às vezes é muito difícil da gente se desapegar, seja também nos desapegando de velhos sentimentos, de coisas que não servem mais para nós, de apegos que nós tínhamos no passado e que hoje não temos mais, nos desapegarmos de tudo, nos desapegarmos das pessoas, nos desapegarmos para que nós possamos amar a todos. Nós não podemos ter apego, né? Deixar que tudo flua. Então, para a mudança, nós precisamos dessa flexibilidade, porque inflexíveis nós não conseguimos nem aceitar a mudança e muito menos conseguimos dar os passos que necessitamos dar para poder alcançar o lugar onde queremos chegar, né? Então, a lei de destruição, ela expressa-se frequentemente através de perdas, a fim de proporcionar essa experiência que é necessária ao nosso progresso espiritual. Então, essa ruptura, essa perda, tudo isso é importante para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender a lidar com a nova fase, né? Porque senão nós ficamos apegados no passado, ficamos apegados ao nosso mundo, às coisas que nós conhecemos, a nossa zona de conforto, e não evoluímos, não saímos do lugar. Então, nesses momentos em que a vida nos traz esses acontecimentos imprevistos, que envolvem perdas e também rupturas, é que nesse momento é que provavelmente estaremos aprendendo, é que estaremos tendo um aprendizado real, né? Nós estaremos vivendo essa oportunidade de verdadeiro aprendizado. Por quê? Porque quando nós estamos diante desses acontecimentos imprevistos que abalam as nossas estruturas, como a gente até costuma dizer, nesses momentos a gente começa a travar uma batalha interior. E para poder enxergar o problema, para poder solucionar o problema. E essas batalhas que nós travamos, geralmente, e elas são para remover esses obstáculos que nos impedem de crescer e que geralmente são frutos do nosso egoísmo, né? Do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então, nós precisamos, para sairmos vencedores, nós precisamos domar as nossas más inclinações e domar a nossa velha maneira de ver as coisas. Nós precisamos ver sob um outro ponto de vista, sob um outro enfoque, sob uma outra perspectiva. A perspectiva da vida do espírito, que é a vida imortal, não dessa vida pequena que a gente está aqui agora, né? Então é por isso que às vezes é comum, quando nós estamos melhorando, até piorarmos um pouquinho, porque o nosso egoísmo, ele ocupa um espaço lá dentro de nós que ele não quer que a gente mude, ele tem medo de perder, né, o espaço. Então, essa nova ordem de coisas, ela só vai ser possível na medida em que nós conseguirmos tirar esses obstáculos que nos impedem de olhar a vida sob esse prisma de espíritos imortais que nós somos, né? E aí nós chegamos num ponto do nosso estudo que nós precisamos falar sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? O coronavírus, que é uma oportunidade. Infelizmente, nós costumamos olhar tudo com esses olhos do temor, com esses olhos do medo, com esses olhos que acabam
nos imobilizando. Mas nós precisamos procurar ver o que há de bom em tudo, em todos os fatos, porque todos os fatos nos trazem uma carga positiva, algo que nos impulsiona, que nos joga para frente. E esse aspecto desse vírus, esse vírus, ele trouxe para nós essa outra ideia, né? Muitos veem na pandemia a proximidade do fim dos tempos, né? A completa extinção do planeta, a extinção da vida humana, enfim, um desastre completo. Mas o nosso querido planeta, né, ele está passando, ele está cumprindo a vontade do nosso Pai e atendendo à lei do progresso, ele está transitando, né, de uma condição de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Ele está evoluindo o nosso planeta, né? E nesse planeta, nesse mundo de regeneração, o bem vai prevalecer sobre o mal. E para isso, nós precisamos mudar esse estado de coisas que está aí. Então, nós vemos assim que a destruição, ela está incidindo, a lei de destruição está incidindo, mas não para estabelecer o fim de tudo, né? Mas uma renovação de nós, porque na verdade nós estamos vivenciando um fim de um tempo, o fim de um tempo onde o egoísmo e o mal prevaleciam. Né? Nós estamos mudando, muitas coisas estão sendo repensadas, e estão sendo repensadas dentro de nós, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, né? Dentro da nossa sociedade e dentro do mundo. Deus permitiu que esse vírus estivesse entre nós para que nós pudéssemos mudar, né? Porque essas mudanças, elas fazem parte do nosso processo evolutivo. E nós vínhamos vivendo num ritmo muito acelerado. Nós vivíamos respondendo a estímulos, né? E a impulsos, os nossos impulsos interiores e os estímulos exteriores. E vivíamos reagindo, e nós não conseguíamos olhar para dentro de nós e muito menos para o outro, né? Então, de repente, o coronavírus fez o mundo parar. E o mundo parou. E agora? O que nós vamos fazer, né? Nós paramos e está sendo ótimo, porque agora nós estamos aprendendo, né, e adquirindo novos hábitos. É uma mudança completa de paradigma. O coronavírus nos tirou daquele ponto de vista em que nos encontrávamos e nos trouxe para um outro lugar, que é o lugar que nos faz olhar para nós e nos faz ter o cuidado com o próximo. Esses novos hábitos incluem esse olhar para o próximo. O olhar para nós mesmos, que é o autoconhecimento, e o olhar também para o próximo, né? Para a nossa família, nossos vizinhos, para a nossa sociedade, para o planeta. O amor ao próximo, o cuidado com o próximo, por exemplo, o uso da máscara, não é? O isolamento social, tudo isso é o cuidado com o próximo. E quando a gente fica em casa, a gente é obrigado a conviver com a nossa família, ou a conviver conosco mesmo, porque quando nós estamos sozinhos não tem outro jeito, tem que conversar com a gente mesmo. E é tão bom como a gente descobre coisas sobre nós mesmos, coisas que a gente vivia querendo esconder e agora estão emergindo, né? Se não emerge durante o dia, acaba emergindo em sonhos, porque está todo mundo sonhando. Então, nós não devemos temer o coronavírus e nem doença nenhuma, porque tudo está obedecendo a uma ordem divina. Deus está no comando de toda a nossa vida, né? Nós não estamos sozinhos. Deus permitiu, então, que esse vírus se estabelecesse entre nós para que nós dessemos um salto de qualidade em nossa existência. E nós podemos ver esse vírus dessa forma também. E aí nós precisamos fazer uma reflexão quando a gente chega nesse ponto, né? Será que nós, que nos dizemos cristãos, nós estamos de fato vivenciando o Evangelho de Jesus? O progresso, para ser legítimo, ele não pode prescindir da elevação moral dos homens, que está no Evangelho. E o Evangelho é sempre atual. O Evangelho sempre tem as respostas de que necessitamos para a nossa evolução, para o nosso progresso. As aquisições humanas, elas, para serem autênticas, elas devem se alicerçar em valores éticos,
né? E o egoísmo está fora dessa linha de atuação, que é a busca do fazer o melhor, de buscar o melhor para nós, mas também o melhor para o outro. O melhor para nós do ponto de vista de espíritos imortais que somos, e não o melhor para nós para satisfazer nossos prazeres imediatos, né? O nosso conforto imediato. Não isso, muito mais. Nós precisamos agora dar um mergulho para poder fazer jus a esse salto de qualidade que a vida está nos proporcionando, né? Essa nova forma de viver, esse novo normal, como as pessoas chamam, já não vai ser mais o mesmo, porque nós temos outros valores dentro de nós que já estamos desenvolvendo durante o tempo que estamos fechados dentro de casa, né? Então, amor e conhecimento são asas harmoniosas para o progresso da humanidade. E nós precisamos equilibrar essas duas asas, porque sem as duas asas, a ave não voa. E nós somos aves que precisamos das duas asas para podermos evoluir, para podermos alcançar voos cada vez mais altos, né? Então é da lei que o espírito progrida sempre, né? A reencarnação é uma oportunidade de evolução, nós não podemos perder isso de vista, né? E diante de uma situação difícil, nós devemos ser sensatos e nos conduzir com prudência. As situações difíceis, sim, elas nos impulsionam ao progresso. É através da solução dessas questões. Quando nós passamos por ela, nós começamos a perceber a importância, não é, de progredirmos, desse progresso nas nossas vidas. Então, isso também passará, né? Como já transitaram no tempo e no espaço outras conjunturas, né, e outros acontecimentos. Também vamos passar por isso e vamos sair disso renovados, vamos sair disso numa nova condição, com outro olhar. Nós não devemos pensar apenas sob a ótica da atual reencarnação. Para ultrapassar esse problema, nós precisamos nos ver, como já repeti várias vezes, como espíritos imortais. Nós temos que pensar no porvir, nós temos que pensar na vida eterna e não nesse pedacinho, nesse mergulho na carne que nós estamos fazendo agora, né? E para isso nós precisamos aceitar com resignação as dores que nos são colocadas a fim de que nós possamos evoluir, a fim de que nós possamos progredir, né? E com certeza, né, a justiça da paz vai nos alcançar como nos alcançou a justiça regeneradora, né, do resgate. Então, é claro que se nós mantivermos a nossa serenidade, a nossa paz, nós vamos conseguir passar por tudo isso e sim, vamos conseguir sair melhores de tudo isso, né? Então, mas para promover, né, essa evolução harmônica, nós precisamos, a doutrina espírita nos aponta que o orgulho e o egoísmo são os dois principais entraves que nós precisamos superar, porque eles distanciam a capacidade humana de pensar da capacidade humana de sentir. E hoje nós precisamos unir essas duas forças. Nós precisamos pensar e sentir. Pensamento e sentimento deve seguir juntos em busca de um horizonte melhor, de um horizonte maior de progresso, né? E aí nós vamos poder, a partir desse entendimento, a partir desse entrosamento entre o pensar e o sentir, fazer escolhas mais acertadas para nós como espíritos imortais. E Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela diz que o altruísmo não vige sem o esforço,
para a sua manifestação, considerando que parece haver uma conspiração por parte do egoísmo a fim de impedir-lhe a presença e o predomínio na área da emoção. Então veja bem como é importante a gente fazer o exercício do altruísmo, ter o hábito da solidariedade, o olhar para o outro, para que nós possamos ir diluindo de nós esse egoísmo que nos impede de olhar além de nós mesmos, né? E também nos impede de olhar para dentro de nós mesmos, porque para que nós possamos nos enxergar, nós precisamos tirar dos nossos olhos o véu do orgulho que nos impede, como diz lá na prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos impede de olhar os nossos defeitos e confessá-los a nós mesmos. Então nós precisamos tirar de nós o egoísmo. O egoísmo tanto nos impede de olhar para fora, como nos impede de olhar para dentro, né? Então, passado o período inicial do desenvolvimento, nós precisamos, em que nós já não precisamos mais dos cuidados dos outros para a nossa subsistência, nós precisamos avançar para ter um olhar para o outro, nós precisamos avançar para junto do altruísmo, né? Para buscar o altruísmo nas nossas vidas, né? Amadurecer nas nossas qualidades emocionais, avançando do egoísmo para o altruísmo. E esse avanço, ele não se dá sem esforço, sem determinação e sem persistência, né? Joana de Ângeles ainda, no livro Iluminação Interior, ela diz que o egoísmo é inimigo severo do ser. Ele responde por vários problemas que infelicitam o indivíduo e a sociedade como um todo, responsável por gerar conflitos, guerras, intrigas, ódios, destruição de obras dignificantes da sociedade. Então, no mesmo mundo interior que residem os automatismos atávicos do egoísmo, estão dormitando potenciais elevados de nossas possibilidades futuras, né? Entre as quais o altruísmo, a benevolência e o amor. Façamos o bem e cultivemos a caridade. Muito obrigada, irmãos, pela atenção, que nós possamos caminhar confiantes para o nosso progresso, para um futuro de amor ao próximo, onde haja a inclusão de todos, onde todos possamos nos considerar irmãos de verdade, irmãos em Cristo, onde não haja dissensão, onde não hajam guerras, onde não haja a miséria, que nós possamos aproveitar esse momento e olhar para nós, nos descobrindo como espíritos imortais e olhar também para os nossos irmãos do caminho, aqueles que estão precisando, ou até aqueles que não nos pedem socorro, mas que nós, com o nosso olhar amoroso, nós podemos chegar até eles. Eu agradeço demais a paciência e desejo a todos muito amor, muita paz, saúde e perseverança no bem. Que a paz nos alcance a todos. Um abraço.